Nesse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. E sempre lembrando assim que o nosso trabalho é uma aula, e uma aula é muitos minutos. Então a pessoa tem que ter paciência, porque não é uma tomada assim. Nessas informações, depois a pessoa vai ficar muito qualificada. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o Mistério Lúcifer. O Mistério Lúcifer, é bom a pessoa ir observando assim que ele vem de uma condição superior e ele veio com uma missão de auxiliar os espíritos humanos no desenvolvimento. Com o distanciamento que ele teve que ficar da luz, ele criou a sua própria vontade. Quando se fala assim, do arcanjo decaído, está aproximando um pouco do que é Lúcifer, é um arcanjo decaído. Depois a gente sabe assim que vão criando fantasias e a pessoa tem que lembrar que antes o Criador nos deu o começo do certo e o começo do errado, toda a época da nossa vida. Quer dizer que se a pessoa seguiu os engodos, as informações de Lúcifer, ela é que tem que ser responsabilizada. E o mais grave também é que quando segue a orientação de Lúcifer, a pessoa vai para a decadência, vai ficar sem saúde, vai ficar sem aqueles seus conhecidos e muitas vezes sem lugar para ficar. Então, quer dizer assim, depois que caiu, para recuperar é muito difícil. Mas como nós temos o auxílio antes, então antes nós temos que ver aquilo que vai ser bom para a nossa vida. As coisas que prejudicam a saúde está relacionado às influências de Lúcifer. E é bem importante assim, porque tem um ensino que fala assim, o pudor pode te salvar. Quer dizer que o pudor é uma condição de um resguardo. Se a pessoa fica descuidada na vida, também ela sofre influência nas manifestações que existem na natureza, de ventos frios, de resfriamento do corpo. E quando nós ficamos com o nosso corpo físico prejudicado, então a pessoa também fica sem pensar. A mesma coisa de quando a gente está com muito sono ou muito cansado, aquele que se encontra assim, fala assim que precisa de esperar um pouco, que da maneira que ele está, ele não sabe pensar e ele precisa de ver aquilo que ele precisa no momento, que é uma recomposição orgânica. Na nossa caminhada pela criação, nós temos que aprender a zelar pelo nosso corpo de matéria grosseira. Nós temos que aprender a ver aquilo que nós precisamos. E aquela condição bem importante assim, se uma pessoa tem vontade de ponderar na sua vida, ela tem que ser superior às coisas que oferecem a ela. Isso fica bem fácil da gente observar nas reuniões de família. O tipo do alimento, as conversas que apresentam. Então não tem uma reunião para trazer um saber, para ter um posicionamento, para ter uma melhora daquele grupo. Sempre as reuniões estão sempre relacionado para a comida, a bebida e as falas, que não traz nenhum aproveitamento. Então cada um de nós tem que lembrar que o descuido faz com que aquele que descuidou vai na matéria fina para as regiões das trevas. E aquela condição bem importante, na matéria grosseira, nós convivemos com todos, aquele que é bom e aquele que não é bom. Mas quando vence o nosso tempo na matéria grosseira, nós vamos para o nível que nós somos. Quer dizer que a pessoa pode ter sido um representante do governo, pode ter um cargo muito importante naquela sociedade, mas a condição interna dessa pessoa, se não for boa, ela vai para as regiões que compete aquele nível. Quando os estudiosos trouxeram informação falando assim que da luta de Parzival com Lúcifer,
E muitos acham assim que essa luta seria uma teoria. Essa luta foi uma luta que ocorreu verdadeiramente, porque Lúcifer, quando veio para auxiliar os espíritos humanos, veio com um poder, com a lança sagrada. Com esse poder dessa lança sagrada, ele então desvirtuou. Na nossa corrente sanguínea é a mesma coisa. Se determinadas partes do corpo têm um sangramento, se não cuida para que aquele sangramento seja estancado, vai haver um perecer. Então a pessoa vai morrer. Com o comportamento de Lúcifer, desviando a energia sagrada, entrando num processo de tentação, em vez de ser um amor que ampara, nessa tentação, o que acontece? Entrou um procedimento de uma ferida no circular da criação. Com o maniatamento de Lúcifer, encontrando-se numa condição de preso, a lança foi para a mão certa e esse sangramento parou. Quer dizer que o desvirtuar das coisas erradas pararam. Hoje nós vemos esse desvirtuar bem diminuído e bem claro. Onde tem um desvirtuar, onde tem coisas erradas, hoje está bem claro assim, que há algumas décadas viam que existiam coisas erradas, mas ainda ficavam acobertadas. Então, na nossa vida diária, é essa a responsabilidade de cada espírito humano. Caminhar direito na criação, de uma maneira que possibilita que ele volte para a pátria do espírito. O desvirtuamento, as tentações colocadas na criação por Lúcifer, mas antes a pessoa também tinha o começo do certo e o começo do errado. Quer dizer assim, aquele que não caiu nos engodos ficou fortalecido, mas aquele que foi para o caminho errado, ele depois também não tem o auxílio de ninguém. Quer dizer que para ele voltar para a pátria do espírito, ele é que tem que sair daquele caminho e caminhar no caminho correto. Na nossa vida, fica bem fácil assim da gente ir confirmando que se uma pessoa pega uma estrada que não vai levá-lo naquele objetivo que ele pretende ter, então aquela estrada não tem finalidade. Ele tem que voltar todo um caminho percorrido e entrar na via correta. Quer dizer que aqueles ensinos bem importantes que nos foram trazidos têm muita referência, porque se uma pessoa dá uma informação, dá uma instrução correta, aquela pessoa fica feliz. Aqueles que receberam as informações, as instruções, ficam felizes. E se esses falam para outros daquela informação correta que ele recebeu, esses outros também ficam felizes. Se uma pessoa caminha num caminho que não vai dar a ela a saúde, a lucidez, ela fica no esquecimento. Isso é indivíduo. Então, para ela sair desse esquecimento, ela é que tem que voltar novamente e pegar a via certa. Então, o Criador nos possibilitou todos os meios possíveis. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que todo um comportamento errado, a pessoa sabe antes do comportamento que ela está tendo e que ela pretende ter. Aqueles que se esforçam evitam os caminhos errados. É bom a pessoa ir lembrando assim, que até posicionamento errado influi, porque num grupo de família, numa reunião de conhecidos, se uma pessoa tem um posicionamento que não é correto, aquele grupo evita esse. Quer dizer que nós sabemos aquilo que vai dar frutos bons e aquilo que não vai dar frutos bons. Um ato, a pessoa antes, ela se encontrava numa condição de ser querida, de ser agradável. Cometeu o ato que não pode, ela perde tudo aquilo. Então nós tínhamos que fazer uma referência assim, do caminho que nós vamos caminhando.
E é bom a pessoa ir lembrando, porque é de conhecimento de muitos, e muitos também tiveram esse comportamento bom em referência aos seus ascendentes. Então, devido ao jeito dos seus ascendentes, a maneira boa, então esse também não desvirtuou em consideração a esses. A responsabilidade é sempre individual e nós temos muitas maneiras para que venhamos sempre caminhando no caminho correto. Então, Lúcifer, aquela referência do arcanjo que caiu. Lúcifer é um arcanjo que caiu. Esse aproxima mais da verdade. O amor amparador, que era para que ele trouxesse, entrou naquela condição da pessoa ter um bode e colocou o bode no jardim. Então, o bode tem facilidade para comer todo tipo de planta. Quer dizer que vai ter uma devastação naquele lugar que tem aquele bode. É assim que foi a atuação de Lúcifer. Com a vinda de Parzival, na luta que teve fisicamente, que teve na matéria fina e que teve na matéria grosseira também, e que na matéria grosseira hoje nós vemos os seguidores de Lúcifer, mas se encontram enfraquecidos. Quer dizer assim, aquela referência bem importante que fala assim que mais da metade dos seres humanos que se encontram sobre a Terra não pertence ao nível da Terra. Quer dizer que nós não precisamos de fazer uma referência longínqua de nós. Nós podemos fazer uma referência na própria moradia, de ver como nós nos encontramos, o procedimento que nós precisamos de ter para nós mesmos. Então, toda a época da nossa existência, nós temos que fazer esse trabalho de observar o procedimento que eu estou tendo para que eu possa voltar para a pátria do Espírito. Não é mais ou menos. E é bom a pessoa ir lembrando assim que mais vale um pequeno grupo forte no caminho da luz do que muitos enfraquecidos. E a gente vai observando numa empresa se tem aqueles enfraquecidos, se tem aqueles que têm facilidade de conversar com todos. Esse atrapalha o funcionamento da empresa, o funcionamento interno. Então, na primeira oportunidade, esse é tirado daquela empresa. E é bom a pessoa ir observando assim, que as avaliações, nós temos a capacidade de fazer a avaliação de como eu me encontro e o procedimento que eu preciso de ter. Porque muitos acham assim que na matéria escolar, aquele aluno é avaliado pelo seu professor. Mas na nossa vida diária, as avaliações são feitas por nós. O mistério Lúcifer. Para que uma pessoa possa voltar para a pátria do Espírito, ela tem que ter o conhecimento dos ensinos. Nesse procedimento, ela então vai ter as orientações e as informações. Então, um caminho que a pessoa pega, aquele caminho tem muitas cidades intermediárias, mas ela não pode esquecer que ela tem que ter o seu objetivo. Se ela vai parando nas cidades intermediárias, pode acontecer dela não ter tempo para chegar no objetivo. Então, cada um que é responsável por ele mesmo. Isso é bem importante. Então, aquela referência assim que dos iguais, quer dizer que a pessoa é conhecida pelo ambiente em que ela frequenta, por aqueles com quem ela convive. E é bem importante a pessoa lembrar assim, que todo um costume que prejudica a saúde, aquele que tem o costume, em volta dele se encontra aqueles que viviam na matéria grosseira, que tinham aquele costume e que necessitam de continuar tendo o costume. Então, quando uma pessoa fala que é muito difícil largar o costume, é devido a essa influência que existe daqueles que se encontram na matéria fina, que num período anterior se encontravam na matéria grosseira e que ainda têm esse costume. Então, aquela condição assim, a pessoa foi iludida, ela que aceitou ser iludida. E depois a falta de bondade, porque muitos falam assim que fizeram assim com ela, por isso agora ela faz com os outros. Vai tumultuando a vida. Então, o procedimento para a pessoa sair daquele nível é ela parar de ter os costumes e de parar de querer influir outros
para que venha a ter aquele costume ou que venha a ser prejudicado. Quer dizer assim, se nós não fizermos o bem, temos que lembrar que o bem, que é o amor, que ele anda junto com a pureza e com a justiça. Então aquela referência que a pessoa tem as tendências e ela é colocada numa reclusa, num processo de isolamento, é para que ela tenha a oportunidade de fazer uma reflexão de como ela anda caminhando pela vida. Quer dizer que os auxílios do Criador manifestam de todas as maneiras. Então, nós tínhamos que aprender assim, né? Porque olhando, vendo e ver aquilo que vai ser bom para a minha vida. Porque eu tenho facilidade de falar aquilo que não apresenta como bom para o meu semelhante. Mas o mais importante é para a minha vida. Como é que eu preciso de ter aquilo que vai ser bom para a minha vida? O livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa naturalidade na vida para ver aquilo que eu preciso e o procedimento que eu preciso de continuar tendo. Então, toda a época da nossa existência, cada um é que tem que fazer esse trabalho com ele, ser zeloso com ele mesmo. O mistério Lúcifer. Então, aquelas fantasias que nós vemos e que já vimos, aquilo não é Lúcifer. Lúcifer vem de uma condição superior que o espírito humano não tem capacidade para vê-lo devido à diferença de espécie, mas ele apresenta-se como belo, como altivo e que tem um olhar frio, porque ele trabalhou na época que ele pôde nessa condição de querer dar para o ser humano a tentação. E a gente vai observando assim que muitas vezes os pais deixam os filhos fazer aquilo que vai dar para o filho um susto. Mas quando o filho apresenta uma condição que naquele caminho vai ser muito prejudicial, os pais o tiram daquela direção. Então quer dizer assim, o amor amparador sempre existiu. As tentações, nós temos o discernimento para ver se vai ser bom para a minha vida. É isso que cada um tem que entender. Então as responsabilidades que nós julgamos que o outro teria que ter conosco é um engodo, porque se o outro está cuidando bem da vida dele, não tem tempo de cuidar da vida daquele outro. Isso é bem simples, porque muitas mães falam para os filhos que a responsabilidade é dele. Se tiver consequência, é ele que vai ser prejudicado. Um pai ou outro pai fala assim, que vai dar o apoio para esse filho se ele tiver uma conduta coerente. Quer dizer assim, uma conduta bem definida, uma conduta que não tem máculas. Então esse pai vai dar esse apoio. Mas se o filho transgride, então esse apoio que foi prometido é retirado. A luz é assim. E a luz tem outra coisa muito boa assim. Toda época que um espírito humano quiser voltar para o caminho da luz, ele recebe os auxílios para que ele volte. Mas as influências que existem, a pessoa tem que mudar a frequência. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que essa frequência é verdadeira. Porque o auxílio apresenta assim, se a pessoa quer melhorar, ela tem que fazer o trabalho de melhorar. Se aquele que trabalha naquela empresa tem vontade de ter uma promoção nessa empresa ou em uma similar, ele terá que desenvolver a capacidade de ter o conhecimento. Quer dizer que ele vai ficar mais qualificado para essa empresa ou para aquela outra, porque ele tem a qualificação. Então quer dizer que a frequência que aquela pessoa tinha anteriormente melhorou, elevou-se, assemelha-se àquela condição bem importante do aluno, que se encontra no segundo ano, agora ele tem os conhecimentos necessários para aquele ano letivo, então ele vai para o terceiro ano. Na nossa vida interna é o mesmo procedimento.
para melhorarmos, é esse esforço que temos que fazer. Com isso, aquelas limitações que apresentavam anteriormente naquele nível para de existir, porque o nível é verdadeiro, quer dizer, a pessoa melhorou-se, então as influências anteriores param de existir. Quer dizer que o auxílio da luz atua dessa maneira, devido às influências que a pessoa recebe, aquelas influências anteriores agora pararam de existir. Agora ele recebe influências melhores. O mistério Lúcifer, que é aquela condição bem importante, né? Do auxílio amparador. Essa era a função de Lúcifer, trazer o auxílio amparando o desenvolvimento do espírito humano. Ele não trabalhou desta forma, ele atuou de forma que deu para o espírito humano o viver até a exaustão. Com isso foi tendo um procedimento assim, que muitos acham assim que se faz um esforço extra, vai ter uma melhora. Esse esforço extra, a pessoa tem que lembrar que tem que ter uma proporção, porque um veículo, ele foi destinado a carregar um tanto de peso. Se coloca um tanto de peso a mais daquele que foi permitido, esse veículo aguenta um tempo. Um tempo seguinte, esse veículo vai apresentar o enfraquecimento. O viver até a exaustão é a mesma coisa. Durante um tempo, a pessoa tem possibilidade de resistir àquele que está apresentando, mas no tempo seguinte, a pessoa já não suporta. Quer dizer que, como a nossa vida é de matéria grosseira e é de matéria interna da matéria grosseira, quer dizer que a atuação do espírito, quer dizer, se a pessoa vai trabalhando erradamente, dentro da pessoa vai tendo mudança de frequência. Então, horas ela trabalha de uma maneira, ora ela trabalha de outra maneira. Mas o objetivo dela, se ela não tiver, então vai desequilibrando. Então aquela condição assim da visão da pessoa vai ficando turva. Com isso ela não sabe fazer mais nenhuma referência. O mistério Lúcifer é bem importante a pessoa lembrar assim, que ele veio de uma condição superior e a função dele seria o amor amparador. Ele desvirtuou, ele colocou a tentação. Aqueles que não caíram nas tentações ficaram mais fortalecidos. Aqueles que se encontravam descuidados caíram na tentação. Agora é da responsabilidade individual aquele que se encontra caído ter a possibilidade de resgatar-se. Então o resgate a pessoa tem que lembrar que é a própria pessoa, porque um ato que cada um faz, se não foi ato bom, anos e anos depois a pessoa tem vontade de encontrar-se com aquele e falar para aquele que o ato que ele fez, agora ele faria um ato melhor, porque ele compreendeu que não pode ter esse tipo de comportamento. Mas o resgate, encontrar aquela pessoa novamente, é muito trabalhoso. Então o procedimento para o resgate interno tem que ter o auxílio do livro Na Luz da Verdade, que entra naquela condição daquela criança que mudou o nível. Então as dificuldades que apresentavam no nível anterior, agora ela tem mais facilidade de conviver com aquelas limitações. Na nossa vida de adulto é o mesmo procedimento. Para que a pessoa tenha a condição de resgatar o seu ontem, ela tem que ter uma elevação dentro dela. O mistério Lúcifer é essa condição assim. Ele veio numa condição de auxiliar. Ele distanciou da luz, colocou aquela condição de tentar, de mostrar que existe mais facilidade e se existe mais facilidade, existe conveniência. Então o espírito humano tem que lembrar assim, que ele precisa de sair das limitações. Se ele sai,
tem possibilidade dele caminhar em direção à luz. Quer dizer que, para voltarmos para a pátria do espírito, temos que ter a lucidez, temos que ter os conhecimentos. Então, o desvirtuar que nós tivemos no período anterior tem que ser um procedimento de resgate, de compreender o período anterior, para que no período atual a pessoa tenha uma qualificação melhor. Então, aquela condição bem importante assim que apresenta no nosso dia a dia, se a pessoa se encontra descuidada, não estudando o livro Na Luz da Verdade, vai apresentando muitas limitações, muitas dificuldades que a vida apresenta. Quer dizer, se a pessoa vai estudando, ela vai compreendendo o período anterior, o período atual, e no período seguinte ela não deixa desencadear. É isso que nós precisaríamos de entender. Qual é o procedimento que eu preciso para ir melhorando? E é bom a pessoa ir lembrando assim, que na nossa vida interna, à medida em que um vai resgatando as limitações anteriores, vai apresentando mais limitações para serem resgatadas. Então, uma ou outra pessoa fala assim, que será que não vai ter fim? Vai ter fim sim, quando resgatar. Quer dizer que a pessoa, para fazer um resgate bom, ela tem que entrar nessa condição de conhecer os ensinos e de ir melhorando. Então, cada um é que tem que ir observando assim. Essa melhora é uma melhora contínua, porque quando nós vemos uma ave no ar e ela fazendo o voo dela, a gente vai observando assim, que ela vai tendo um equilíbrio e vai fazendo uma adaptação. Então, à medida que nós vamos estudando o livro Na Luz da Verdade, nós vamos tendo uma elevação interna e vamos vendo melhor aquilo que nós precisamos para a nossa existência. E cada um tem que lembrar assim, o Criador nos possibilitou o início do certo e o início do errado. Se a pessoa está caminhando no início do certo, o alvo dela é um alvo bom. Então ela vai ser sempre qualificada para a sua vida. Toda época a pessoa tem que lembrar que tem um movimento. E se tem os movimentos, a pessoa só qualifica fazendo os movimentos. Então, aquela condição bem importante assim, do resgate da lança sagrada. Esse trabalho veio para o Filho do Homem. Com o Filho do Homem se encontra ligado por um processo de irradiação com Parzival. Parzival teve a sua luta física com Lúcifer. Com essa luta, então ele pôde pegar a lança e pôde manetar Lúcifer. Então a lança é aquela condição bem importante, a ferida que existia na criação com as energias boas, agora está na mão certa, possibilitando assim que o espírito humano manifesta aquilo que ele tem dentro dele. É isso que é o mais importante, porque em épocas anteriores falavam assim que aquilo que o avô fez, agora o filho tem a consequência e o neto paga por aquilo que o avô fez. Quer dizer assim, no movimento da vida, hoje essa colheita já se encontra mais rapidamente. Cada um pode observar assim, a colheita daquilo que nós fazemos está mais rápida. Então, a pessoa tem que procurar ter uma força dentro dela para que ela tenha condição de fazer o resgate do seu período anterior, devido ao fato dos movimentos hoje se encontrarem bem acentuados. O livro Na Luz da Verdade, ele nos possibilita essas orientações, esta condição bem importante para voltarmos para a pátria do Espírito. Então, cada um de nós tem que lembrar que a responsabilidade é sempre individual e que cada um tem que lembrar que para ele voltar para a pátria do Espírito, ele é que tem que ter o conhecimento daquilo que precisa e do caminho que ele vai seguir. Então, toda a época da nossa existência, nós recebemos auxílios. Cabe a cada um utilizar direito esses auxílios.